Fala, galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast e hoje com um cara muito conhecido, muito conhecido da TV. Muita gente deve conhecer o Chef Irã, você já deve ter visto aqui o nome dele aqui no card do YouTube, no Spotify. Muitas pessoas devem ter vindo aqui para conhecer um pouco mais da sua história. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Imagina, prazer é todo meu aqui, conhecendo não só podcast, mas conversando, conhecendo mais uma vez, mais um amigo aqui da região também. Para mim é muito bem-vindo sempre ter novas amizades, um bom bate-papo sobre cozinha, então para mim é um prazer estar aqui. Irã, eu ia falar todo o seu currículo aqui de formação, nem me atrevi a querer falar. Compartilha com a galera que não te conhece um pouquinho das suas formações, só para ambientar a galera. Eu sou formado em gastronomia na USP, sou especialista pela Le Cordon Bleu Madrid em cozinha espanhola, sou pós-graduado em cozinha brasileira contemporânea e sou mestre pela Universidade Hostelera de Barcelona em direção de empresas em alimentos e bebidas. É coisa pra caramba, hein? Só isso. Cara, uma coisa que eu fiquei muito impressionado lá quando eu dei uma olhadinha no seu trabalho também, é a sua carreira na TV, né? Sim, na verdade, assim, a TV é uma coisa muito mágica, né? Todo mundo quer saber como é, quer estar ali. E eu tive o prazer de conseguir entrar ali de uma maneira bem inusitada, assim, bem inesperada. Meu pai gosta muito de cozinha. E daí ele assiste muitos programas de cozinha, assiste programas de apresentadoras, etc. Programa Dia da Tarde e tudo mais. E um dia, assistindo a Claudete na TV Aparecida, ele mandou um e-mail lá pra... Despretensiosamente. Falando de mim, etc. Lá coisa de pai, né? Fazendo. E mandou. E daí, perto do Dia dos Pais, o pessoal da televisão procurou ele pra eu e ele cozinhar lá no programa. E daí a gente foi lá pra cozinhar, a gente cozinhou, a gente fez um prato que até é meio de família nossa, uma costelinha que a gente faz. E lá no meio do programa, a Claudete me chama pra... Se eu não queria ficar fixo lá no programa com eles. Caramba, pra legal. Participar junto. Então, assim, foi de uma maneira... acho que foi uns 5 anos atrás, mais ou menos. Olha, que legal, mais ou menos 5 anos atrás. Desde então, devo muito... Aprendi muito com a Claudete Troiano, que é um monstro de 50 anos de carreira. A mulher é sensacional, assim. Sabe tudo e mais um pouco de televisão. Os outros chefes também, pessoas incríveis também, que fazem televisão há muito tempo. Então... Você aprendia cada dia, assim, e a hora que você parar pra ver, eu tô ali na televisão, e dali depois eu conheci o Edu, conheci a Regina Volpato, outros canais, outros programas, assim, que... Você trabalhou quanto tempo com o Edu Guedes? Eu faço ainda programa com ele. Você faz ainda? Faço ainda, esses anos agora muito menos, devido ao trabalho mesmo, mas eu faço programa com o Edu faz uns 4 anos, mais ou menos, já. Que legal. Sempre, algumas vezes por ano, vou lá fazer uma participação com ele lá, com um cara também... de uma generosidade absurda, assim, que ele já é legal na televisão, mas pessoalmente é algo... Não, assim, é fora do comum, assim, sabe? Dentro da Regina Volpato também é um amor de pessoa, entre outros, todos, assim, de maneira geral, de apresentador, assim, eu não tenho nada pra falar. E até digo mais ainda, assim, a receptividade que você tem, a hospitalidade que te dão quando você chega, quando você é recebido numa televisão, assim, é absurdamente, assim, impactante. Porque cada dia mais a gente não está acostumado a ser bem recebido, a ser bem atendido, né, nos lugares normalmente. E ali você tem um cuidado, a pessoa está realmente preocupado em você ter uma boa experiência. A partir do momento que você entra ali num estúdio, que você chega ali, a pessoa quer saber se você está bem, se ela pode te ajudar em alguma coisa. E ali começa o processo até você chegar no estúdio em si, para você gravar ou fazer ao vivo. Mas assim, para mim... É ao vivo? Sim, muitos. Todos os programas? Todos não. Depende. Na Gazeta que eu faço, quase todos são ao vivo. No Edu também quase todos são ao vivo, mas já fiz dos dois jeitos também. Já fiz com o Edu na Rede TV, agora na Band, mas vai muito, depende do programa em si. Tô curioso, vou ter que perguntar. Viu, já teve receita que saiu errado no ao vivo? Errada, graças a Deus, não. Mas eu já passei muito perrengue nos bastidores antes de começar o programa. Porque assim, no começo... Ainda mais quando era na TV Aparecida, que a viagem era longa até Aparecida, o pré-preparo, que a gente, assim, a pessoa vê tudo bonitinho lá, mas tudo pré-preparo que a gente faz, muitas coisas eu levava pré-pronto, outras coisas fazia lá na hora, na cozinha em si do estúdio, mas assim, eu tinha que deixar o prato pronto pra mesa, e esse prato pronto não dava dando certo, e faltava 20 minutos pra começar a gravação, por exemplo. Então eu passei muito perrengue desse jeito, sabe, de... faltar ingrediente ou de dar errado algum ingrediente logo antes de entrar no
no programa. Então, assim, depois eu aprendi a levar tudo pronto. Levar sempre 2 ou 3 a mais para não correr mais riscos, assim. Mas no ao vivo, acontecem alguns errinhos. Mas assim... Mas passa, né? Mas passa porque como ninguém sabe exatamente o que você tá pensando ali... Eu já me queimei ao vivo já também. Uma vez eu tava colocando uma carne pra fritar e meu dedo foi junto no óleo. Nossa. Mas ninguém sabe até hoje disso. Eu coloquei... Cara de paisagem. Imagina, nada aconteceu, nada aconteceu. Então, assim... Mas acontece, mas assim, a gente consegue na hora segurar muito bem, assim... Pra não deixar transparecer. Televisão você aprende que você não pode transparecer. Tudo que acontece tem que parecer que era pra acontecer. Tá tudo bem, tá tudo lindo. Faz parte do processo mesmo. Se você não deixar transparecer, passa tranquilo. Inclusive, hoje 1 mês agendado com o chefe. E justo hoje tá caindo uma tempestade aqui. Chovendo bastante mesmo. Mas que bom, tá dando tudo certo, viu? Achei muito legal, porque eu vi ali que você tem uma conexão muito forte, né, com o pessoal da TV. Sim. Todo mundo já te conhece por isso. Mas de onde que você veio? Como é que foi a sua vida antes, né, da TV, antes de todos os cursos que você fez? Como é que foi você se encontrar na cozinha? Como é que foi isso? Eu sou de Sorocaba, no interior de São Paulo. Eu, desde pequeno, eu achei que eu fosse seguir minha carreira do meu pai. Meu pai é da parte de direito, trabalha em fórum, trabalhou por mais de 40 anos em fórum. Sempre quando eu era pequeno, eu achava que eu ia pra esse lado, ser direito, algo do gênero. Mas meu pai também tinha uma outra paixão, que era cozinhar. Então, de final de semana na minha casa, quem cozinhava era ele. Então, o café da manhã era ele que preparava, o almoço, o jantar, normalmente era ele que preparava e assistia muito programa de televisão. Os que tinham na época, né? Não tinha um quarto do que tem hoje, mas todos os programas que haviam de gastronomia, ele sempre assistia. E eu comecei a acompanhar, a observar diferenciado, porque lá, mais de quase 30 anos atrás, um pouco menos de 30 anos atrás, assim, não era tão comum, né? Os pais estarem tanto na cozinha, homens tanto na cozinha. A mãe é comum, tranquilo, que sabia cozinhar, mas o pai não. Então eu comecei a... Era mais fritar um ovo, né? Olha lá ainda... Então, eu comecei a observar com mais... Nossa, meu pai cozinha, que legal. E eu comecei a pegar esse gosto. Assistia mais programas com ele, de cozinha, etc. E daí começou a criar essa paixão, assim, na gastronomia. Daí, a partir daí, eu fui amadurecendo esse gosto, vendo cada vez mais curioso, cada vez mais. Até que chegou um dia que eu falei, não, vou fazer gastronomia. E não pensei 2 vezes, assim. Tomei essa decisão, assim, muito simples. Foi muito rápido, assim. Vou fazer gastronomia. E não mudei mais de ideia. Só eu estava mais ou menos no 2º colegial. E a hora que eu tive essa decisão mesmo formada, até as pessoas falaram, nossa, mas gastronomia, que você vai cozinhar, cozinheiro. Eu falei, sim, vou fazer gastronomia. Daí, dessa decisão que eu tomei, a única certeza que eu tinha, e que era muito clara para mim, era que eu falei, eu não vou ser mais um na gastronomia. Não quero ser mais um na gastronomia. Isso serviria para qualquer profissão que eu fosse fazer. Mas como naquele momento eu tinha decidido gastronomia, eu só tinha certeza que eu não iria ser mais um e não queria ser mais um. Que formar por formação, qualquer um pode se formar hoje. Cada ano deve se formar mais de quantos mil chefes de cozinha nos dias de hoje. Mas, tá, por que a pessoa me escolheria? Porque eu teria que ser diferente. Como eu seria diferente? O que me diferencia dos outros 100, 200, 1000 chefes de cozinha que existem por aí, se formando cada dia mais? Como? Então, esse diferencial eu sempre tive muito claro que eu teria que ter. Como? Não sei. Então, eu não sabia, porque eu não vou fazer isso. Não. Como eu falei, eu vou fazer gastronomia, mas eu não vou parar por aí. Que eu acho que o maior erro das pessoas se forma, acho que você já está completo. Cara, que louco, né? Porque se você parar pra pensar... muitas pessoas tomam a decisão de fazer algo na carreira, que nem foi o que você acabou de falar. Acham que vão fazer aquilo e já tá ok. Sim. E não, essa é a decisão que eu tenho pra minha vida e ok. E você também teve essa preocupação já desde o início de não ser mais um, né? Sim. Eu sempre tive muita essa preocupação porque todo mundo gosta e quer sempre o melhor pra você, isso é óbvio. Mas assim, para você conquistar o melhor, para você ter sei lá, um salário diferente, uma posição diferente em cada, seja pessoal ou profissional, você tem que ter um diferencial seu. Porque se nós dois fazemos gastronomia, os dois formaram na mesma faculdade,
com a mesma média de notas, por exemplo. A gente vai os dois pro mercado de trabalho. Por que vamos escolher ou por que vamos te escolher? Agora faz isso vezes 100, vezes 1000, vezes... Então, assim... Eu acho que uma coisa que muitas pessoas acabam deixando passar hoje é a autenticidade. Ali a pessoa, independente do que for, tanto na gastronomia como no audiovisual, a pessoa ali às vezes deixa se moldar pelo mercado. Fala assim, eu vou fazer isso que tá na modinha agora, que é o que tá agradando as pessoas, e não faz algo com a sua identidade. E aí o que acaba acontecendo? Entra sendo mais um, que é o que você acabou de falar, né? É que assim, eu acho que quando você escolhe uma profissão, imagina assim, você tem um leque infinito de possibilidades. Para qualquer profissão, você tem um leque infinito. A hora que você decide garimpar dentro de eleger ali uma profissão para você levar para o resto da vida, para você fazer, a primeira coisa que você tem que ter, você tem que gostar, você tem que ter paixão por aquilo que você faz. É clichê falar isso, mas é muita verdade. Porque se você não tiver paixão pelo que você faz, você vai trabalhar batendo ponto só. Você vai estar lá entrando às 8, às 7, às 6, às 5 e saindo às 6, às 7, às 8 e vivendo o seu trabalho, vivendo isso, de bater ponto. Você não vai trabalhar... Quando eu faço gastronomia, eu amo o que eu faço. Então, assim, eu trabalho 24 horas por dia. Mas o que é trabalhar 24 horas por dia? Eu gosto de assistir, eu gosto de escutar, eu gosto de ver uma coisa diferente. Para mim, isso é trabalhar porque eu vou guardando informações. Então, isso vai abrindo caixinhas, gavetas na minha mente que eu posso usar isso para mais tarde. Entendeu? Eu não fico obcecado pela minha profissão no sentido de atrapalhar a minha vida. Mas é gostoso tê-la no meu dia a dia. É gostoso quando eu estou fora do meu trabalho, que eu não estou batendo ponto, falar sobre gastronomia, por exemplo. Converso tranquilamente sobre. Ou fazer um prato na casa de um amigo. Ou fazer... Isso é legal, porque eu estou envolvendo na gastronomia, que é a minha profissão, só que de uma maneira leve, uma maneira que não me traz nenhum ônus. Sabe, nossa, estou aqui de novo mexendo com isso. Não, então me deixa feliz isso. Eu acho que nem você falou, é clichê porque faz sentido. Você para pensar uma coisa, se você gosta daquilo, se você tem talento ou não, se você se dedica para fazer uma coisa, você vai fazer acontecer. Esse é fato. E se você gosta, você não vai estar ali como obrigação. Você vai estar porque você gosta, porque você ama de fazer E daí já aquilo. muda. Quando você está por obrigação, tudo já pesa mais, tudo já é mais difícil. Mas quando você está ali porque você gosta de estar ali, você quer aprender mais, daí é uma coisa automática. Você quer aprender mais, você quer desenvolver mais, você quer fazer aquilo melhor, para que todo mundo veja o que você faz e fala, puxa, olha que legal a minha profissão. Você ergue a bandeira da sua profissão. Cara, isso é um pensamento muito antigo, muito antigo. Se você pegar a filosofia antiga, Aristóteles, e eles já falam, né, que é o seu ser, né, fazer parte de um todo, como um propósito, e aquela engrenagem do todo. Então, como que o seu redor vai se beneficiar com isso? É um pensamento muito louco. Não, e assim, é uma coisa tão... chega a ser tão básica, tão profunda ao mesmo tempo, porque só você pensar que você tem uma vida só, assim, né, vamos dizer um básico assim, uma vida, que você fazer uma coisa, sei lá, por 30 anos, 40 anos, que você não gosta. Então, se você escolher uma profissão que você puxa, que você vai meio que arrastado pelo dinheiro, ou se não por algum tipo de status. Então, assim, é uma coisa muito melancólica até se pensar por esse já teve alguma situação, a gente tá falando de paixão, né, pelo que faz. Já teve alguma situação que você tava ali, ou desenvolvendo um prato, alguma situação, né? Sim. Que você pensou, poxa, estão me pagando pra fazer isso? Tipo, você tá fazendo com muito... Sim, nossa, não... Algumas vezes já pensei isso já, assim, muitas vezes. Porque aquele negócio é uma coisa tão boa, tão gostosa, porque você tá ali comendo, você tá desenvolvendo. Você consegue ter ao mesmo tempo o discernimento de você tá ali profissionalmente, mas você consegue se divertir fazendo aquilo. Acho que a grande chave de tudo é isso, é você fazer se divertir fazendo aquilo. Não é uma coisa maçante, não é um peso a mais. É isso que você está fazendo. Então, você se diverte ao mesmo tempo e faz o que você gosta. Então, fica mais leve. Então, você faz melhor, você faz com prazer. Como falam, quando uma pessoa cozinha de qualquer jeito, porque tem que cozinhar para comer,
E a pessoa que cozinha porque gosta, que sabe fazer aquilo com uma aptidão, sai diferente a comida. Pode usar o mesmo ingrediente. Porque o toque que você dá no sentido de preocupação em fazer bem feito, você passa. Mesmo você inconscientemente não sabendo, você tá ali tendo um cuidado para que o ponto seja da melhor maneira correta que você está fazendo, ou da maneira que você mais gosta, ou para quem você está fazendo. Então, tudo é mais... Tudo fica um pouco mais bem feito e numa maneira assim que você não percebe. É só pensar na comida de vó, né? Não, mas você fica só ali, vou fazer um ovo mexido porque eu tenho que comer. Você fizer um ovo mexido porque você é obrigado a fazer, porque você tem que se alimentar, e porque você gosta de cozinhar e tem que comer ao mesmo tempo, joga, né? A mesma receita, com os mesmos ingredientes, vai ser diferente. Entendeu? Então acho que parte muito disso, de você fazer algo que você goste, para você começar fazendo já bem feito. A gente tá falando de fazer coisa bem feita, mesmo não tendo nenhum curso, nenhuma formação, eu lembro muito da minha avó. Minha avó fazia uns docinhos, umas coisinhas assim, muito carne de panela, umas coisas assim, cara, que, Mas qual é a base? É afetivo, é a comida afetiva, é que faz com amor. Além, e falam muito de cozinha, né, cozinha de vó, de mãe, de tia, de pai, de vô, mas eles fazem muito repetidamente aquilo por anos e fazendo com gosto, fazendo com uma maneira afetiva. Então você junta, ali é quase uma formação espontânea ali, de uma pessoa que faz muito bem pratos, faz muito bem doces. Nunca teve formação nenhuma, mas a formação dela foi a vivência de praticar, e sempre fazendo o quê? Com cuidado, sempre fazendo na melhor maneira que ela pode oferecer daquele momento. Às vezes é num fogão a lenha, às vezes é num fogão com uma boquinha só, mas o que ela pode te oferecer da melhor maneira naquele momento, ela tá fazendo. Ela não espera ter um forno de 30 bocas com high-tech, não. Se ela tem aquela boquinha lá, um fogareiro para preparar a comida, ela vai fazer do melhor que ela pode naquele momento. Então, assim, acho que parte muito disso. Além, a parte de formação é muito importante, mas a parte afetiva de você fazer algo bem feito, isso para qualquer profissão, vem primeiro. Que isso, você pode ser um cara com PhD no que for, mas se você não fizer aquilo com paixão, com amor, com um mero cuidado em fazer bem feito, não vai fluir. Falando de comida afetiva, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Putz... Olha... Comida afetiva, acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça, costelinha. Costelinha suína. Sério? Por quê? Não, porque é um prato... A minha família é engraçada, assim, tipo, na minha família não tinha aquela... Minhas avós cozinhavam super bem, assim, mas eu não cresci naquela família da nona, nossa, aquela família que fazia coisas absurdamente incríveis. Cozinhava muito bem com algumas receitas que são de família, mas não uma coisa muito grande, assim, sabe? São receitas muito, assim, esporádicas. E essa costelinha foi essa que eu fiz na televisão, até que comentei com você a primeira vez que eu fui, que é um prato uma costelinha que meu pai fazia, o pai sempre fez e faz ainda, com crosta de parmesão nela. E toda vez que eu lembro de cozinha afetiva, me lembra ela, porque é uma coisa muito de família. Ele fez várias vezes pra minha avó, pra gente também. Então, essa receita eu puxei pra minha vida profissional. Então, assim, toda vez de cozinha afetiva que me linka hoje à minha vida profissional, que pra mim é tudo quase um só, vem muito essa costelinha, por exemplo, entendeu? Essa costelinha, você tem uma versão, tipo, 2.0? Tenho várias versões dela. Eu fiz várias versões dela já. O que você pegou, repaginou? O que você trouxe aí? Na verdade, eu já fiz a versão clássica dela, 2.0, que eu só mudei os ingredientes, tinha uns ingredientes um pouquinho mais sofisticadinhos, um parmesão melhor, uma costelinha mais bem cortada, até mudando os queijos da crosta, já fiz com bacon e provolone, já fiz com creme de brie, já fiz vários tipos de montagem em cima dela. Mas por incrível que pareça, a que eu mais gosto ainda é a tradicional. É só uma costelinha assada, com uma crosta de parmesão e alho por cima, gratinada assim, só na churrasqueira, ou se não só depois no forno, só. Pra mim, essa vem a memória afetiva daí, completa daí. E não sei, ela foi muito simbólica pra mim exatamente por essa transição, que eu consegui puxar ela da minha vida afetiva pra minha vida profissional várias vezes. Em televisão, nos restaurantes, então assim... Então ela pra mim é muito marcante por esse recorte. Esse é um prato que
que você traz, sei lá, desde pequeno e até hoje. Então você... Sim, até hoje. Eu faço ela também até hoje na minha casa. Você acha que essa influência do seu pai na parte gastronômica da sua vida também, vamos dizer assim, educou um pouco seu paladar do que você Sim. curte ou não? Na verdade, foi muito importante que eu peguei o meu gosto de cozinha internacional, meu gosto meio assim, de conhecer coisas estrangeiras, importadas, internacionais, graças a ele. Ele já tinha um paladar um pouco mais refinado já, e assistindo muito programa internacional, me criou esse... Seu pai era chique, né? Meu pai é metido a chique, só não chique não é, mas ele tem muito bom gosto. Meu pai vai da roça ao gourmet muito rápido, 0 a 100, sabe? É o cara que tem 2 pés na roça, mas gosta também de uma coisinha importada. Mas isso foi muito importante pra mim, porque a gente sempre assistiu muito em TV fechada, esses programas ainda que eram um pouco difundidos na época. Então isso foi me abrindo vontades, assim, me dando links para coisas importantes. Putz, coisa internacional aqui, ver um cara viajando o mundo a colar. E comecei isso falando, 20 tralalá de anos atrás, assim, começou a despertar algumas curiosidades. Então eu não sabia que isso já estava formando uma ramificação na minha cabeça de para onde eu queria ir. Tanto que uma coisa que eu sempre quis, dentro daquele ponto de não ser mais de trabalhar com cozinha criativa. Eu sou a minha base de formação e tudo mais é para focar em criação de pratos. Faço clássicos, faço todos, mas o que eu mais gosto de fazer dentro de uma cozinha é criar pratos. Criar, seja para que for, para quem for. Eu gosto de criar pratos. Isso acho que para mim é o meu ápice assim de profissão e diversão é criar. Eu gosto da preocupação de criar pratos. Mas vamos lá, explica aí pra gente, exemplo assim, o que é esse criar pratos que você tá falando? É o que a gente chama hoje de cozinha autoral, que a gente chama hoje de quando você pega tem 2 maneiras, né? Você pode pegar um prato clássico, fazer uma releitura dele, a releitura já é uma criação em cima, assim, você já tá criando um prato novo, e também a gastronomia autoral, que você pega um menu e vai muito do seu foco, né? Você cria uma coisa que não existe, vamos dizer assim. Então, a criação do prato autoral ou de você reinventar em cima de algo que já é clássico, parte desses 2 princípios de você fazer as criações de pratos. Eu prefiro falar criação porque você já engloba tudo, entendeu? Seja na parte autoral 100% ou que você se baseia num prato, você se baseia numa espaguete à bolonhesa. E pega esse prato e desconstrói ele de uma maneira totalmente diferente, não só de aspecto, mas de textura, mas de sabor, com os mesmos ingredientes, vamos dizer assim. Então essa é uma releitura de um espaguete bolonhesa, por exemplo. Então esse princípio, por que eu sempre quis ir para esse lado? Porque o clássico, se você tiver uma receita, ou se tiver um pouquinho de aptidão na cozinha, você consegue produzir. Lembra aquele negócio de ser diferencial. Lembra que a gente falou no começo lá de ser diferencial. Então, se você tem um pouco de aptidão na cozinha, você tem uma receita, e você sabe seguir uma receita, você consegue reproduzir um prato clássico. Com poucas dificuldades, mas consegue. Mas você pegar um prato, chegar pra mim e falar assim, Ira, pega uma espaguete bolonhesa e faz um prato diferente com espaguete bolonhesa. Cria alguma coisa aí. Daí já não é todo mundo que faz isso. Entendeu? Você criar algo partindo de um princípio de um prato clássico, ou se não, eu vou casar e eu gosto muito de frutos do mar, minha mulher gosta muito de carne seca. Cria um cardápio aí do zero que tem esses elementos em todos os pratos, por exemplo. Essas aspas, né? Sim. Falar assim, aventuras aí que você tem de criação, parte mais em que tipo de trabalhos? Todo. Já para menu de restaurante, para abertura de restaurante, para evento. Nos últimos anos foi mais para evento. Qual que foi o mais difícil? Aquele que você falou, pô, esse foi um desafio mesmo. Olha, já teve vários. Já teve casamentos já que as pessoas eram bem específicas, assim. Mas específicas ou exóticas? É um pouco dos dois, né? Porque a especificidade pode estar dentro de algo exótico, né? Mas é que eu falo, eu gosto dessa dor de cabeça, entendeu? Eu gosto de... Muitas vezes eu me coloco
Às vezes a pessoa pedir algo X. Às vezes eu dificulto mais ainda porque eu tive alguma ideia e daí eu gosto de me desafiar a criar algo em cima dessa outra ideia que eu tive, entendeu? Então eu pego a ideia da pessoa e ainda coloco algo mais inusitado ainda para criar um prato ainda mais diferenciado. Então eu gosto dessa dor de cabeça, eu gosto de ter um desafio grande. Quanto maior o desafio, me faz pensar mais, me faz não ter aquele trabalho onde eu fico apoiado no que eu já fiz um dia atrás, entendeu? Então, assim, isso me faz pensar, me faz querer mais, me faz estudar mais. Quando você se formou, você logo foi viajar? Como é que foi as suas escolhas, assim, para fazer? Não, eu me formei, daí eu fui trabalhar, fiquei trabalhando acho que uns 2 anos mais ou menos no shopping, num restaurante de um shopping, e daí de lá, juntando dinheiro e tudo mais, daí de lá eu fui para fazer minha especialização. Mas é que assim, eu sempre tive esse foco de fazer alguma coisa diferenciada, mas assim, não é só querer, você tem que juntar, você tem que fazer, você tem que renunciar a algumas coisas. Enquanto o pessoal tava da minha idade tirando carta, comprando carro com 19, 20 anos, todo mundo no carro, eu fui tirar minha carta 20 e tralalá. Comprar meu carro então mais ainda pra frente. Por quê? Porque todas as minhas economias foram voltadas para isso, a fazer cursos, a estudar, a viajar, a ir para fora do país para conhecer na prática culturas diferentes, para experimentar. Tive o prazer de ir no restaurante mais antigo do mundo, Sobrino de Botã, em Madrid, ver como que é, como funciona. Pegar um restaurante... Como é que é lá? Olha, é muito legal. É legal que esse restaurante, ele é todo voltado em cima do forno deles, forno a lenha deles. Então é um restaurante muito focado em carne de porco, mas também tem frutos do mar. Mas tudo passa pelo forno a lenha. Por um forno a lenha gigante que eles têm lá, secular. Sério? Sim, que legal. É muito legal. Um restaurante muito, muito bacana de... Acho que a melhor carne de porco que eu comi na minha vida até hoje. Madrid. Em Madrid? Sobrino de Botã, o nome do restaurante. Tem mais de 300 anos, uma coisa assim. Caramba. Mas assim, essas experiências. Você ir depois num restaurante 3 estrelas Michelin, você pegar um pouco de cada coisa. E quando você quer criar pratos, quando você quer trabalhar com criação, você tem que se basear em fazer o clássico também, óbvio. Você tem que fazer o clássico bem feito para você poder fazer uma releitura, para você poder criar alguma coisa em cima disso. Você tem que partir de um princípio. Você tem que ter um princípio de onde você vai partir. Então disso, eu quis conhecer um pouco na prática lugares, restaurantes, conhecer cozinha, estagiar aqui, acolá, exatamente para isso, para você criar e criando essa base profissional para que você possa ter um pouco mais de segurança mesmo, para você criar pratos novos, para você falar com um pouco mais de propriedade. Você teve em loco, vendo, experimentando. É diferente de você falar de que você viu na TV, que você viu alguém fazendo, que alguém... Né? Entendeu? Então isso para mim sempre foi muito importante. A experiência de você estar no lugar, de você ter a oportunidade de experimentar, falar, não, é assim que faz? Não gostei, vou fazer melhor, vou fazer pior. E por que você escolheu Madrid e por que a escola da Le Cordon Bleu? Na verdade, eu gosto muito da gastronomia espanhola em si. Eu sou muito apaixonado pelo tipo de gastronomia espanhola, porque eles abrangem desde frutos do mar, carne de porco com os ibéricos dele, com os pata negras, com os embutidos, até mesmo para carne vermelha. Então, tanto que o berço mundial hoje da nova gastronomia, vamos dizer assim, é a Espanha, devido a Ferran Adrià, o Albert Adrià, que é irmão dele também, que fizeram essa gastronomia molecular e tudo mais, se baseia muito na Espanha hoje. É um dos principais centros hoje, o que a Nouvelle Cuisine, que era baseada na França, a gastronomia mais clássica, era o polo principal. Hoje, pode dizer tranquilamente que a capital da gastronomia molecular ou da gastronomia um pouco mais de vanguarda é a Espanha em si. E eu sempre gostei muito disso. O chefe irã sendo polêmico aqui, hein? Isso não é, isso é fatos, não é nem polêmica, isso é fatos. Mas assim, então é uma base muito, muito legal isso, tipo... Então me despertou muito isso dessa parte da gastronomia espanhola, também da parte da língua. Eu já sabia um pouco de espanhol já, então também tudo facilitava também a minha ida lá. Então partiu disso. Mas depois também sempre aquele negócio, quando você vai, quando você conhece o lugar, quando você experimenta algumas coisas, você cria também
uma ideia de se aquilo você quer permanecer nisso, você fala, não, experimentei, não gostei muito. Posso ter ido pra lá e falar, não gostei muito da gastronomia local, isso que eu te perguntar. Como é que foi a experiência de estudar na Le Cordon Bleu? Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu. Foi legal, não foi? Sim. Às vezes você fala, putz, eu sou formado, mas putz, não foi legal. Mas tem muito disso. As pessoas às vezes focam muito na nomenclatura de algumas coisas, no nome de algumas coisas, e acho que isso é perfeito, tudo. Foi maravilhoso, foi uma experiência, uma das melhores da minha vida, assim, não tenho A pra falar da escola em si, dos professores e tudo mais. Acho que foi um divisor de águas na minha vida. Acho que a partir dali, realmente, eu comecei aos pouquinhos, ainda a gente tenta até hoje, a sair daquela mesmice de ser mais um. Isso começou a me mostrar um lado. Que aquele negócio, quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe nada, né? Então, quanto mais você estuda, mais você vê que você precisa estudar mais e mais. E ele foi esse primeiro passo prático de começar a ver isso. Falar, puxa, mas tem esse lado aqui que eu nunca nem tinha escutado falar, algumas ideias de alguns professores, sabe? Que você começa a abrir outras gavetinhas na sua mente para você falar, peraí, tem que ler mais sobre isso, tem que estudar mais sobre isso. Ou experimentar sabores diferenciados que você experimentou ali, que muitas vezes para eles eram comuns, e pra gente, pra cá, nunca nem chegava perto. Então, assim, todas essas experiências foram começando a fazer sentido. Falou, peraí, eu quero mais pra esse lado da gastronomia. E ali me ajudou muito na parte de criação, porque abriu um leque muito grande de sabores, de ideias, de maneiras de pensar, que é engraçado. Quando você vai pra parte de criação, você tem uma maneira de pensar diferente. Porque você tem que pensar meio desconstruindo as coisas, e meio que pensando texturas novas. Então é um pouco diferente de você pegar uma receita e pensar como só reproduzi-la. É um pouco diferente. Então ali eu comecei a aprender a pensar em criação. Como eu consigo pensar com a cabeça de criação. Então ali foi um divisor de águas assim, muito importante para mim. Assim. Então, assim, e logo que eu voltei, eu já consegui colocar em prática. Trabalhei no Fazano por um ano mais ou menos também. Logo que você voltou da Espanha, você já conseguiu... Sim, um pouco, isso, sim. Dá uma situada pra galera que não conhece a proporção do restaurante. O Hotel Fazano, ele é o maior hotel de luxo do Brasil, maior rede de luxo do Brasil. Hoje tem Fazano em Nova York, hoje tem Fazano em Punta del Este, tem Salvador, é uma rede assim de um conceito mas de uma qualidade assim absurda. Para você entrar já não é uma coisa simples, você entrar no Fazano passa por uma seleção bem normalmente criteriosa. E também é um segundo divisor de águas também. Quando você entra trabalhar na rede Fazano assim também, você cria procedimentos, você cria e aprende muitos procedimentos assim de como as coisas devem funcionar de uma maneira padronizada, muito bem feita. Então também te dá o que a experiência prática me deu no Le Cordon Bleu de Madrid. O Fazano me ajudou na parte de me padronizar num dia a dia de trabalho, vamos dizer assim, sabe? Como fazer as coisas perfeitamente corretas, como você conseguir padronizar a sua folha de alface, até mesmo a sua limpeza da sua bancada, tudo. Que ali tem que ser um padrão muito... não só descritivo, que você segue ali um layout tão retinho, tão certinho assim, que você entra e depois que você sai, você leva aquilo com você. Sabe, que é tudo muito certinho, tudo muito detalhado, cada coisa no seu lugar. Você foi, tipo assim, quando você voltou, você foi atrás deles? Como é que foi? Isso, eu tinha mandado o currículo pra eles, eu peguei, eu tinha mandado mais um desafio, vamos dizer assim. Sim. Porque a hora que eu voltei, eu falei, como eu posso me desafiar agora? Qual que é o meu próximo passo? Como eu posso criar mais uma experiência? Podia entrar numa cozinha do Fazano. Então, se eu querer entrar numa cozinha do Fazano, eu vou aprender muito. Vou aprender coisas que eu ainda não sei, que eu ainda posso aprender mais. Então, foi com essa cabeça que eu mandei, mas também meio despretensioso também, nada achando que eu fosse ter uma resposta rápida de maneira nenhuma. E assim que eu consegui, eu falei, sabe, mas quando eu coloquei pela primeira vez o uniforme, eu falei, puxa, eu tô trabalhando numa cozinha do Fazano, sabe, mais um passo. Então, que eu queria muito e gosto muito de absorver tudo que eu posso
Pra que não passe batida, não passe ali, é só Steve fazendo, tá, mas o que você leva de lá? Lá você trabalhou com algum chefe renomado, assim, que a galera conhece? Ali o chefe da casa ali, o chefe de todos os restaurantes Fasano é o Luca Gosani, que é um chefe italiano com 3 estrelas Michelin na Itália, um cara demais, um cara muito bom, muito bom. O próprio dono do restaurante Rogério Fasano também, que é o dono da rede Fasano, que é um cara de uma elegância não só de postura, mas de paladar também, absurdo também. Todas as vezes que você escutava ele falar alguma coisa, você parava para escutar, realmente, porque você aprendia alguma coisa. Então, o Luca Gosani, além de ser um chefe incrível, de uma simplicidade também, que aí você começa a aprender sobre ego, sobre o quanto o ego não te leva para lugar nenhum. Então, um cara daquele padrão de chefe, ele é um cara tão simples, que para conversar com você, para explicar, para te dar umas dicas, umas ideias. Então, assim, ali até mais da parte profissional, você aprende na parte de pessoa, de homem, de profissional ali, sabe? Que não importa o que você é ou o que você pode ser, mas assim, você deve ajudar as pessoas, deve ser o mais humilde que você puder ser, assim, porque você não ganha nada se não sendo, sabe? O egocentrismo te leva sempre para um lado pior do que de onde você está, seja quem você for, seja um PhD ou seja um qualquer um. Meu, que incrível. Porque sai muito do âmbito ali da cozinha, é um enriquecimento como pessoa, né? Mas muitas vezes a gente acha que aprendizado vai sair só da parte profissional, assim, na parte técnica. Mas vou ser bem sincero pra você, cada dia eu sempre falo que eu aprendo alguma coisa com alguém, todo dia. E a grande maioria das vezes é mais da parte pessoal, é mais da parte de como fazer, de como lidar, de como não ser, que também a gente tem exemplos negativos que a gente usa ao nosso favor para não precisar passar pelo mesmo. Então, assim, muitas e muitas e muitas vezes, para mim, valeu mais a pena ter uma experiência comportamental do que uma experiência técnica. Porque técnica, querendo ou não, você aprende. Você vai, faz, erra, certo, você consegue. Mas talvez comportamental, talvez uma coisa mais de essência, de profissionalismo no sentido de humanidade, você não consegue aprender assim com muita facilidade, que é muito bem da pessoa em si, ó. A pessoa que ela quer ter tudo pra ela, é simples, um exemplo simples. Até os anos 80, começo dos anos 90, um chefe de cozinha era um jeito muito categórico. Era um cara, uma mulher, que ficava na cozinha, todos os pratos ele que fazia. O ajudante em si só picava as coisas. Tudo que era principal ele fazia, mas ele fazia sem ensinar ninguém. Ele jogava tudo pra ele, escondia ali, fazia os temperos dele, porque ele criava quase essa dependência dele. Então assim, eu sou o cara exclusivo aqui, se o ajudante olhasse muito, não olha muito aqui, que agora eu tenho meus temperinhos secretos aqui. Era essa mentalidade, vamos dizer assim. Hoje em dia, cada vez mais, a cozinha, todo mundo, além de saber fazer tudo, o que menos faz na prática é o chefe. O chefe está mais supervisionando e ensinando ao seu redor as pessoas a fazerem. Porque fica uma coisa mais distribuída. Maestro. Exato, é um maestro, entendeu? E uma coisa que eu aprendi há um bom tempo, o Cortella que fala muito isso, que afeto e conhecimento, quanto mais você divide, mais você ganha. São as duas únicas coisas, quanto mais você divide, mais você ganha. E eu aprendi isso, quando eu aprendi isso, virou uma outra chavinha em mim, que era muito baseado assim, como eu gosto muito de criar pratos, eu comecei a fazer televisão, falei, putz, e agora? Eu não quero fazer televisão também na cabeça de fazer mais fazer uma receitinha muito básica, muito sem graça, que eu não faria. Quero fazer umas coisas que eu faço, o meu perfil de cozinha, que é adaptar tudo que eu faço, só que eu vou levar para uma dona de casa diferente as minhas criações. Depois ela, puxa, mas eu vou pegar as minhas receitas que eu tenho tanto tempo, passar para todo mundo. E a hora que eu aprendi isso, mas é verdade, eu cheguei a ter alguns momentos desse pensamento, mas na hora que eu aprendi isso, eu falei, isso é perfeito. Porque a partir do momento que eu pego, eu tenho uma receita, eu criei uma receita, e eu ensino 10, 1 milhão de pessoas a fazerem essa receita, vai me obrigar a criar uma nova receita. Porque eu não vou ficar mais sentado em cima de uma receita pro resto da minha vida. Sabe aquela pessoa que é pai de uma criação só? Cria, senta em cima dela e vive em cima dela a vida inteira? Só contando louros do passado? Não. Eu quero ser uma pessoa que eu me faça ser um profissional melhor a cada dia. Então, tem como melhorar isso? Se eu pegar a minha receita que eu criei com tanto gosto ali, que eu tenho tanta aptidão e tanta afeição por ela, eu passar para todo mundo,
Eu tô despido de uma nova criação, então eu tenho que correr atrás, tenho que fazer uma nova criação, e daí sim, eu passo ela de novo, e assim eu vou sempre me renovando, eu sempre vou criando coisas novas, vou arejando minhas ideias, vou aprendendo mais com as pessoas. Então isso pra mim foi um estalo que mudou muito a minha maneira de pensar profissionalmente. É que nem você falou muito do ego ali, né? Que você aprendeu que... Sim. Então, o chefe deve ser uma pessoa extremamente renomada, muito conhecida. Muito. Então, quando você chega lá, vê uma pessoa também totalmente humilde, aberta a aprender. Quem é você na fila do pão daí para não ser igual o cara? Mas aí, eu acho que daí você... quando você vê pessoas assim, pelo menos eu vejo, que a gente entende que para chegar lá, você tem que ser assim. Mas entra muito nisso. Não adianta você chegar com o copo cheio. Então, mas as pessoas às vezes aprendeu a fazer essa água com limão aqui, daí a pessoa leva até os confins do Olimpo para conseguir chegar lá em cima, porque a criação não. Ao mesmo tempo você pode fazer a mesma coisa dividindo, eu aprendi isso daqui, aprender também. Uma delícia, água, aprenda a fazer essa água também. E vai dividindo no meio do caminho, você vai semeando o pouco conhecimento que você sabe com os outros. E quanto que não vai aprender? Quando uma coisa que eu vejo muito e diariamente isso acontece comigo, uma das maneiras que eu mais aprendo é ensinando. Sim. Olha, se não há mais, é ensinando. Eu gosto de ensinar, sempre falo, eu ensino o pouco que eu sei para aprender o muito que vocês sabem. Eu acho que o meu trabalho, eu mexe muito com a sensibilidade, a parte sensorial. Sim. Então, uma coisa que eu aprendi com o passar do tempo, fotografando casamento, fazendo parte de projeto social, que quanto mais não a câmera nunca vai mudar, mas quando eu mudava, as percepções daquilo ali, do como que eu tava vendo as coisas, mudavam. Opa, deixa uma aranha aqui. É que na verdade esse negócio de mudança... Então eu acredito que conforme a gente vai mudando, as nossas percepções vão mudando, a forma que a gente vai vendo as coisas vão mudando. Sim. E a mesma coisa dentro da gastronomia, eu acredito. Porque você vai vendo as coisas de um jeito e você vai sentindo as coisas de um jeito diferente. O tempo que você vai ter para fazer as coisas é um tempo diferente. Então, eu acredito que tudo aquilo é uma experiência diferente. Outro dia, eu não lembro onde que eu parei. Vou devagar aqui. Eu não lembro onde que eu fui assistir não lembro se foi na Netflix. Aí tinha uma mulher fazendo um prato que ela pegava a tripa do animal, ela fazia aquilo lá, embulia isso na montanha. Ela cozinhava aquilo lá. Eu falava, que psicodelia isso daí, cara, que legal. E você fica lá vendo aquele pessoal lá na montanha. Sim. Que pega o negócio e cozinha lá na fogueirinha. Você fala, caramba, que legal. Não, mas pra gente é uma coisa tão, assim, tão diferente, mas pra gente é uma cultura tão comum pra muitos lugares. Às vezes de onde a pessoa tá vendo ali é uma coisa tão dia a dia. Mas é legal essa parte, tipo, que gastronomia não tem certo e errado. Eu sempre falo, não tem certo e errado, porque assim, você pode comer num restaurante 3 estrelas Michelin, milionário, e não gostar da comida, e tá tudo bem. E pode vir no botequinho da esquina comer um salgadinho de R$1,99 e achar a coisa mais perfeita do mundo, e tá tudo bem. Que é tudo questão de referência e paladar. Cara, você falou já, acho que umas 3 ou 4 vezes negócio de estrela Michelin. Sim. Contextualiza pra galera o que é a estrela Michelin. Estrela Michelin. E qual que é os números aí de... Não, assim, a Michelin em si, aquela que tem o pneu. Sim. E tudo mais, a empresa ela tem há mais de 50 anos uma categoria que eles passam restaurantes no mundo inteiro avaliando restaurantes. E daí para os restaurantes que merecem as estrelas deles, eles dão 3 estrelas pro máximo, o topo da cadeia alimentar da gastronomia, então, para os principais restaurantes do mundo, ganham 3 estrelas, um pouquinho menor ganha 2 e ganha 1. Mas para você chegar para ganhar uma estrela Michelin, é algo assim, quase que impecável, que é a questão de salão, atendimento, comida, estilo, é um complexo, uma complexa avaliação que eles fazem. E, querendo ou não, hoje, há muito tempo já, é o principal, assim, expoente na gastronomia. Se você tem um restaurante com estrelas Michelin, seu restaurante é bombado no mundo, o pessoal vem do mundo inteiro comendo no seu restaurante. É nesse nível mesmo, assim. No Brasil nós temos um restaurante com 2 estrelas no máximo, nunca teve com 3.
Acho que tem pouco tempo agora, não vi como tá a última, não foi a última avaliação, mas o Felipe Bronze estava no São Paulo com o ouro, acho que com 2 estrelas. Eu acho que o Dom ainda tem 2 estrelas Michelin. E eu acho que o Lasagne, se eu não me engano, não é nada assertivo que eu tô falando aqui, mas acho que o Lasagne no Rio de Janeiro também tem 2 estrelas Michelin. É os que eu lembro mais ou menos, assim. Mas no Brasil não tem nenhum restaurante com 3 estrelas Michelin, pra você ter uma ideia. Vamos lá, Brasil. Não, mas a maneira que os restaurantes estão, brasileiros, mas estão chegando fora do Brasil, assim, a maneira que eles estão mostrando a sua gastronomia tá cada vez absurdamente, assim, muito bem reconhecida, assim, sabe? Tá muito legal, assim. Você já foi num restaurante com 3 estrelas? Já. Qual? Eu fui na França, no Le Bernardin, que é uma coisa mais clássica. É um restaurante mais clássico, mas, assim, é uma experiência... que você sabe aquela hora que você falou assim, tipo, a pessoa vai lá, psicodeliza lá na tripa. É quase isso, só que de maneira elegante. Que vem coisa, daí você fala, o que é de comer aqui no prato? Você não sabe se é tudo, se é nada, porque negócio, uma coisa se é fumaça aqui, outra coisa vem a mesma coisa que fosse aqui, esse vaso aqui, que vai sair, você vai tirar o alecrim daqui, vai sair a comida daqui de baixo, ou você come tudo. Não é simples você pegar um prato, cortar e comer, assim. Então é uma coisa uma muito experiência forte. diferente. Uma experiência única. O Matheus comentou que tem um prato esqueci o nome do chefe, que é da formiga, cara. O Alex Atala. Sim, Atala. sim. Aí outro dia eu tava vendo eu curto esse negócio de comida. Sou meio... Aí eu tava vendo, né, lá, que lá era um chefe. Sim. Que eu conheci a Chef Bel, recente. E eu falei, vou assistir o reality show, né? Sim. Por conta dela. Fiquei curioso, né? Porque depois da popularização dos reality show ficou muito mais do mesmo, né? Sim, vamos ser bem sinceros, vamos... Sim. E eu falei assim, poxa, mais um, né? Mas daí eu conheci a chefe, eu falei assim, vou assistir, vamos conhecer mais. E aí, cara, eu acho que no segundo episódio já vê o cara com a formiga lá. Daí, é bem isso, né? Não, qual é a ideia? O que faz um restaurante ter estrelas Michelin, que a gente tá falando sobre isso? Ele levar mais do que uma gastronomia diferenciada, criativa. Quando a gente fala de gastronomia criativa para esse tipo de gente, é uma experiência assim, completa mesmo. É uma experiência onde a comida pode não ser comida, ou aquilo que o prato fala que não necessariamente é. Por exemplo, o cara fala que o prato é um coelho, sei lá, um medalhão de coelho. Só que às vezes vai ver, não tem nada de coelho ali. Às vezes é planta que eles sabem. Uma coisa muito assim... Ô, chefe, mas exemplo assim... Qual que é o nível de capacidade de entendimento e degustação das pessoas pra saber mesmo desfrutar de um negócio desse? Na verdade é o seguinte, depende do que a pessoa procura. Porque muita gente não gosta. Que a gente falou que ele comentou, às vezes o pessoal vai num restaurante 3 estrelas e não gosta. Porque ela tem que entender que ela vai lá primeiro, não pra simplesmente comer. Porque os sabores, o visual, a experiência, não é voltada só de você encher a barriga, é de colocar alguma coisa que você gosta na boca e falar, gostoso. É algo que você vai pensar, algo que vai te fazer pensar, algo que vai te fazer falar, nossa, mas peraí, mas como eu como vidro aqui, o cara fez um vidro pra eu comer, como assim o cara, sabe, é muito fora da casinha esse tipo de pensamento. Então se você for com uma cabeça para o que vier, tá ótimo, porque eu vou aprender de qualquer maneira, é uma experiência única, e nem adianta eu querer adivinhar o que eu vou comer que eu não vou conseguir, e a pessoa entrar nessa vibe, entendendo isso, do que a pessoa fala assim, não, se tiver muita pimenta, se tiver muita formiga, se tiver muita... sabe, já foi com muito senão, não adianta, a pessoa não vai ter experiência. Porque ele realmente, muitos e muitos chefes desse nível gigantesco, eles querem fazer cada vez mais uma comida assim, que não é o perfil de todo mundo, que ele vai colocar uma macieira aqui com uma maçã aqui, daí você vai comer a maçã, e a maçã não é maçã. Sabe? Desse nível, assim, tipo, é um teatro quase que o cara faz pra você na mesa. Então, assim, claro, tem muitos estilos, mas
a grande maioria desses mais estrelados Michelin é com essa ideia de fazer quase uma coisa teatral realmente para você, uma experiência. A partir do momento que o garçom vem com o seu prato ou com a sua tábua, que não se baseia só num prato, às vezes na mesa. Quando você restaurante, você coloca na mesa. Vamos estar na mesa. Então, assim... Até teve, nesse Iron Chef, um dos chefes comentou uma coisa assim que eu achei interessante. Que ele falou que tipo, essas competições de comida não é muito... Não é... Tem um paladar, com certeza. Mas é o visual. É a pessoa olhar e falar, nossa... Porque assim, se você parar pra pensar... É que nem você perguntou sobre como é o nível da pessoa. Tudo vai do que a pessoa... Na verdade, do que a pessoa tá buscando. Nesses programas, assim... É o tempo, é a dificuldade, e conseguir dentro da dificuldade, conseguir transformar num prato visual, tá perfeito. No paladar não tá 100%, mas a pessoa leva em consideração todo o trabalho, tudo que aconteceu, todas as provas que a pessoa passou para conseguir produzir o prato. Então, para aquele tipo de avaliação, tá perfeito o visual. Um restaurante que a gente falou, estrelado, se a pessoa for para assim, quero ser surpreendido, a pessoa vai gostar da experiência. Ela pode não amar a combinação. Mas foi surpreendida. Mas ela foi surpreendida. Ela tem uma experiência que ela nunca mais vai esquecer pro resto da vida dela. Entendeu? Se ela for com a experiência, não, eu quero que o sabor seja impecável disso com isso, ou eu não gosto de misturar doce com salgado, sabe? Não vai funcionar. Porque vai ter... Entendeu? Não vai na sua casa, pô. Não, ainda vai para outros restaurantes muito bons também, mas que não são estrelados, que a pessoa vai pagar muito caro. São restaurantes, assim, caríssimos mesmo. Assim, você paga 300 euros, algo assim, para um jantar num lugar desse, pelo menos. E a pessoa não vai ter uma experiência legal só para dizer que foi. É que não é para todo mundo. Tem gastronomia para todo mundo, para todos os tipos. Essa é para quem quer uma experiência, quem pode pagar por uma experiência diferenciada e quer ser surpreendido. Porque a partir do momento dessa, se a pessoa gosta de conhecer, gosta do inusitado, ela vai pegar, de toda a experiência, vai pegar flashes de algumas coisas. Putz, olha que legal isso daqui. Não nesse contexto, mas olha, putz, gostei dessa combinação aqui. Gostei dessa montagem acolá, gostei. Então isso vale muito para isso, para você aprender e levar algumas coisas para você. Se você é da gastronomia, se você gosta de gastronomia. A realidade é que todo mundo tem sua pira, né, meu? Tem pra todo mundo. Tem quem gosta do vinho, tem quem gosta da cerveja. Mas é por isso que eu falo que não tem certo e errado. Não tem certo e errado. Cada um tem... Se você gosta de carne bem passada, por exemplo, ou se você não gosta de carne, tá tudo certo. Tá tudo certo. Pro seu paladar, aquilo é bom. Ok. Pro seu paladar, o que importa na gastronomia é você agradar quem está comendo. Assim, o resumo da ópera é essa. Quem comer, gostar do que está comendo. Se você gosta do que está comendo, seja num ponto diferente do que eu gosto, ou de uma maneira... Ok. O importante é que você coma e você goste daquela experiência que você está tendo. Depende de que experiência que é. Ponto. Chefe, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que... A gente falou muito sobre a experiência, sua trajetória, lance da TV. Enfim, hoje você não trabalha só na TV, sim, né? Eu queria entender como é que foi a sua carreira em si fora da TV. Sim. Sem o lance do glamour, que a gente já captou aí que não foi tão fácil. Sim, sim. Como é que foi, tipo, a parte business do ser chefe? Olha, como eu falei, esses insights, né, depois dos cursos, depois de algumas passagens, vai abrindo portas. Eu trabalhei muito tempo em buffet fazendo muito eventos, porque eu sempre queria estar ligado à parte de criação, sempre de criação de pratos, ao mesmo tempo algo que seja bem remunerado, que fosse bem remunerado e que eu tivesse esse livre conceito de trabalhar. Então a parte de buffet sempre me atraiu bastante por isso, que pegava tipos de eventos, eu conseguia criar em cima disso. Então comecei a trabalhar muito. Então logo depois que eu saí do Fazano, primeiro eu fui trabalhar de personal chef para uma pessoa dentro de um empreendimento lá mesmo do Fazano. Daí depois eu saí de lá porque recebi uma proposta de buffet daqui do interior. Depois de lá eu recebi de outro buffet. Passei para outro buffet e fazendo sempre muito eventos particulares, principalmente também. Então eu fui muito mais para essa área de eventos, porque a parte de restaurante, algumas experiências antes que eu já tive, eu
passava pouco tempo, eu não tava feliz, porque eu tava muito todo dia fazendo a mesma coisa, e eu não tava aprendendo muito, tava engessado muito. Eu falei, não, quero mais e melhor, quero mais e melhor. Então, eu evitava esse tipo de trabalho. Eu evitava pegar um restaurante fixo. Eu fazia muita criação de cardápio, eu ajudava a abrir muito restaurante. Ajudava a remodelar cardápios de restaurante de maneira geral. Então, E hoje, com o lance da popularização da gastronomia, a gente sabe, né, que aqui no Brasil, pelo menos o MasterChef, né, foi alavancou isso daí. Ajudou financeiramente, assim, a dar mais, vamos dizer assim, prestígio, status pro chefs? Você me fala assim, que como tudo tem os dois lados, né? Eu falo que os reality shows ajudaram, nessa parte ajudou bastante, sim, nessa parte de remuneração, ajudou que as pessoas começaram a entender um pouco mais que a cozinha de uma maneira geral, e não só quando eu tô contratando um cara pra cozinhar, uma pessoa pra cozinhar pra mim, sabe? Saiu há muitos anos, já saiu de conceito, mas assim, perdeu isso um pouco e entrou assim na parte de, poxa, a pessoa tem uma formação diferenciada, ou a pessoa sabe fazer tal coisa diferenciado, e começou a agregar pro evento da pessoa, ou pro trabalho da pessoa, ou pro restaurante da pessoa. Então isso ajudou sim muita coisa. Eu sempre brinco que também o ônus disso é que todo mundo assiste uma temporada de MasterChef e já vira chefe, né? Todo mundo assiste, daí a pessoa começa já a ficar crítico, a ficar uma coisa mais assim, teoricamente. Eu acho engraçado, isso é engraçado, mas é legal ao mesmo tempo porque mostra que as pessoas, sim, abraçaram a ideia da gastronomia. Seja para brincar de cozinhar em casa, ou para ir num restaurante, e sim ser um pouco mais crítico. Um pouco melhor também, né? Isso que eu tô falando, ser um pouco mais crítico e ajudar o restaurante também a não ficar naquela mesmice de servir uma coisa. E o cara pontuar alguns detalhes, faz os próprios restaurantes também a pensarem melhor, não só seus cardápios, mas da maneira que tá servindo. Porque a pessoa, ela vai ver, sei lá, um prato X e fala, nossa, mas o prato Y que eu vi lá na televisão, ela tava mais bonito, tava assim assado. Então começa a criar uma concorrência, que a concorrência não é só o que tem o seu vizinho, né? A concorrência é o que a pessoa assiste, é o que a pessoa sai viajar comer. Aquilo é referência. Vai postar. Aquilo é referência. Sim. Então, assim, eu comi um filé mignon hoje. E eu comi um filé mignon na Itália. E, puxa, a minha referência foi aquele da Itália, que eu adorei. Então, eu vim comer um filé mignon aqui, nossa, mas... Então, assim, aquela virou a concorrência daquele restaurante, virou aquele filé mignon que eu comi. Entendeu? Então vale pra TV também. Nossa, o filé mignon que a fulana fez na televisão, que o MasterChef fez, tava muito mais bonito que esse. Então essa concorrência faz os restaurantes pensarem um pouco mais. E sair um pouco daquela coisa engessada também. E o tempo, né? Hoje a pessoa fala assim, pô, se os caras fizerem aquele prato lá em 40 minutos e uma hora no MasterChef, você vai demorar... Não, mas cria várias linhas, assim, de... Até mesmo pros profissionais também, que fala, poxa vida, nossa, o cara não tem diferença nenhuma e cozinha super bem lá no MasterChef, por exemplo. Poxa, tem uma formação aqui, parece que o cara tem uma aptidão melhor que eu, o cara faz uma coisa melhor que eu, por quê? Sabe, te mexe um pouquinho também, então você vai atrás pra tentar melhorar. Assim. Então tem muitas ramificações mesmo, assim, que a programação gastronômica, essa parte de reality show e tudo mais, trouxe pro dia a dia da gastronomia, pra parte profissional. Então eu acho legal isso, assim. Eu assisto muito? Não. Não? Não assisto muito. Sério, por quê? Reality show. Porque reality show não é uma coisa que me pega. Não é tão real? Não por isso. É que assim, eu sempre gosto de assistir eu assisto muitos programas de gastronomia, porque meu foco é ver o prato, é ver o que a pessoa tá fazendo ali, o prato em si, o recorte da receita, para eu tirar alguns conceitos que me agradam. Putz, olha que legal que a pessoa fez ali, puxa alguma informação. Como você tem o programa, você tem muitos lugares, tem a casa que fica, não sei, com as pessoas. Então, essa parte não me interessa. Então, muitas vezes eu pego só direto a receita que a pessoa fez para analisar, para ver. Mas assistir o programa em si, para mim, do reality, não vale tanto. Então, eu prefiro assistir um programa que tá só cozinhando lá na bancada, seja nacional ou internacional, que para mim eu tenho mais aprendizado e mais proveito do que assistir um programa. Eu tenho meio preguiça, sabe, de assistir um reality, que a pessoa tá lá, daí discutem. Não é muito meu foco em cima disso. Queria te perguntar, como que você acha que tá hoje o conceito da gastronomia aqui no Brasil, de forma geral? Mas antes eu vou dar um recadinho aqui pra galera que tá assistindo a gente. Vocês estão curtindo o nosso podcast, se inscreve aqui no nosso podcast,
A gente tá chegando a 1.000 inscritos. Uou. Era pra já ter passado. O ano passado hackearam o nosso canal. Sério? Sério, infelizmente, cara. Sei como que é Então, finalmente agora, 1.000 inscritos. Então, se inscreve aqui, é uma forma de apoiar a gente. Se você tá curtindo o papo, conhece algum amigo, compartilha também, envia para essa pessoa. E também quero fazer um agradecimento muito especial para a Ótica Vitória, nosso patrocinador, uma das óticas mais referente aqui da maior. Posso falar inúmeros sinônimos aqui para a Ótica Vitória. Um grande abraço para o João. Tá com a gente aqui faz um bom tempo, apoiando nosso projeto. Então, um abraço muito especial pro pessoal da Ótica Vitória. E, chefe, voltando aqui, depois do nosso merchan, voltando aqui, como é que o senhor, como é que você acha que tá hoje o mercado da gastronomia no todo, depois dessa onda aí dos reality shows, que eu acho que não vai passar por tão cedo aí, tá igual o filme da Marvel aí, não tem fim. Então, como a gente estava falando sobre os reality shows, a melhora que deu em todas as maneiras de remuneração e tudo mais, para essa parte também de restaurantes, também vem ajudando a criarem novos conceitos, a ter uma gastronomia cada vez mais, eu chamo de gastronomia ativa, que nada mais é do que não ficar naquele básico de só tem restaurante italiano, japonês, pizzarias, pastelarias. Então cria cozinhas autorais, então não é só em grandes centros que você tem cozinhas autorais. Então esse tipo de conceito das pessoas trazendo, não só para o interior, mas para todos os lados do Brasil, erguendo a bandeira da cozinha regional de cada estado, de cada cidade, de uma maneira diferenciada, autoral, como o chefe vê aquela cozinha ou aquela tradição que ele tem ali em mãos. Então vai trazendo novos tipos de conceitos que você vai tendo experiências diferenciadas. Antes, até alguns anos atrás, você só tinha os restaurantes básicos, né? Cozinha árabe, italiana, francesa, muito pouca, pizzaria, pastelaria. Então hoje não, hoje você quer comer alguma coisa diferente, você quer se surpreender, ou você quer ter uma experiência diferenciada. Hoje você consegue, sem precisar ter que ir para São Paulo, para grandes centros, você consegue encontrar ali um chefe que acabou de se formar, ou que trabalhou em algum lugar legal e está abrindo um espacinho dele ali. Então começa a fomentar mais esse tipo de gastronomia. Então você consegue hoje ver muito disso no Brasil espalhado. Então você consegue consegue ter alguma experiência que você teria lá fora, aqui já no Brasil, de uma maneira onde o chefe em si coloca o seu conceito, coloca as suas ideias, muitas vezes com os ingredientes regionais que ele está usando, ou senão o cara vem e importa também os ingredientes, para que você tenha um pouco mais próximo da experiência do que ele quer te passar. Às vezes ele vem com um presunto lá da Espanha, lá, que o cara importou, porque ele quer que você tenha experiência na montagem dele, que você também coloque, finalize com isso. Ele coloca o queijo da região, ele coloca o molho que ele criou com a fruta da fazenda aqui, mas ele também quer ter esse detalhe desse produto internacional, e ok também para isso. Então eu gosto muito do que a gastronomia está crescendo nesse sentido, porque ele é quase um crescimento infinito, porque vai muito da cabeça de quem está criando ali e não está tendo muito medo de colocar algo novo, algo que a pessoa acredita naquele conceito, e deixando de lado um pouco aquela parte só de, não, se eu tenho que abrir um restaurante, ele tem que ser ou uma pizzaria, ou só uma pastelaria, ou só... a globalização, né? Tudo é uma mescla, porque assim, nada seria da globalização se só tivesse o conceito do produto, mas ele não acabasse vendo ninguém fazendo ou diversificando a maneira de usar aquele produto. Então, essa junção eu acho legal. Outro dia a gente foi almoçar num restaurante italiano ali em Botucatu, e o dono era um italiano. Eu acho muito legal, porque você tem essa surpresa, né? Pô, que legal, né? Mas em Sorocaba tinha uma gelateria, não sei se tem mais, que faz tempo que eu não vou pra lá, que era um dono, era o Daniele, que era um italiano da cidade de Turim, um senhor, que ele formado na faculdade de Carpegiani, que é a principal faculdade de gelateria do mundo e tudo mais, e ele criou, depois de radicado no Brasil há um bom tempo já, um sorvete de banana com kiwi. Sabor de banana com kiwi, e é espetacular. Nunca tinha pensado no sabor na vida, e ver o cara da Itália abrir uma gelateria, como que ele faz muito bem há tantos anos, e daí aqui
por causa das frutas serem muito encontradas ali, principalmente que ele tinha muito acesso. Ele misturou essas duas frutas e ficou espetacular o gelato dele. Então, assim, essa parte de globalização, mas isso no interior do interior de São Paulo, em Sorocaba. Então, assim, normalmente você teria uma experiência 10 anos atrás, se tivesse, lá só em São Paulo, só no Rio de Janeiro, só... Agora não, então essas pessoas vão vindo, vão migrando também para o interior, também com essa mesma intensidade de abrir alguma coisa diferenciada ou de trazer a sua cultura e aproveita o que a região tem de melhor ali para te oferecer e criar alguma coisa nova. Você falou da parte do interior, né? E hoje você tá morando no interior também. Sim. Por quê? Como é que foi essa escolha? Na verdade, eu trabalho na Momento um pouco mais de 3 anos, até na hora que a gente tá falando da minha vida profissional ali. A Momento tem 9 empreendimentos e dentro dele muitos restaurantes. E o que me fez vir para cá foi exatamente isso, porque hoje eu cuido mais de 20 restaurantes, então para a parte de criação e tudo mais, não falta restaurante para criar, para cuidar, para supervisionar. E então esse trabalho me trouxe, né? Eu tive que vir morar para cá, porque todos os empreendimentos ficam nesta região de Paranapanema até Porangaba, mais ou menos. Que legal. Passando por Itaí, Água Santa Bárbara, Arandu e Pardinho. Então o meu trabalho me trouxe para cá, para esse lado que eu não conhecia quase nada, ainda conheço bem pouco na verdade, começando a explorar agora um pouco mais, conhecer um pouco mais, e foi isso, o que me trouxe para cá foi o meu trabalho hoje, e agora também aprendendo bastante com a região, aprendendo bastante com o que a região oferece, o que os restaurantes da região oferecem. A gente já consegue... Só para entender, sim. Como que é o seu trabalho dentro da Momento? Por exemplo, você faz o cardápio dos 20 restaurantes? Isso, na verdade assim, tem restaurantes, tem pizzarias, tem lanchonetes, snack bar, então daí eu faço o cardápio de todos, supervisiono todos, então assim, cada dia eu tô viajando por algum lugar, então todo dia eu tô na estrada, indo para algum restaurante, para ver como que tá o restaurante, para ver as dificuldades, para ver como que tá, para testar alguma coisa nova, para mudar cardápio. Então, assim, é uma vida bem corrida, mas é o que eu gosto muito. Eu falei, é um tipo de atividade que eu gosto dessa dor de cabeça, de ter que criar alguma coisa nova, porque são conceitos diferentes de restaurantes. Nós temos alguns restaurantes mais modernos, outros mais rústicos. Falei, tem pizzaria, tem bares, tem steakhouse, tem doceria, tem confeitaria. Então, para cada um é uma cabeça diferente. Então... Chefe Irã, mas deixa eu te perguntar, agora, depois, quantos anos já como chefe? Há uns 14 anos, mais ou menos. 14 anos, TV, sim. Restaurante famoso, agora Momento. O que você vê agora daqui para frente na sua carreira, assim, qual que vai ser os próximos degraus, assim, que você quer subir? Assim, olha... É uma boa pergunta, porque quando eu busquei, eu estava procurando fazer meu mestrado, eu comecei a pensar onde eu queria atuar mais. E daí eu vi que eu estava querendo já migrando mais para uma parte mais executiva do cargo em si. Então, eu falei, sou apaixonado por criar pratos, mas desde que eu entrei no Momento, eu não vivo dentro de uma cozinha no sentido de cozinhar todo dia. Eu fico na cozinha, supervisiono, vejo, ensino a fazer, mas eu não fico lá, coloco uma doma de manhãzinha e fico até o final da tarde cozinhando, por exemplo. Tem um trabalho administrativo também, supervisão, treinamento, então eu faço um trabalho mais completo e até mais complexo do que entrar só na cozinha e colocar doma e fazer. Isso eu não faço, eu ensino as pessoas a fazerem isso e supervisiono o trabalho depois. E depois, quando eu fiz esse mestrado de direção de empresas de alimentos e bebidas, eu entendi que eu já me vejo daqui a alguns anos mais nessa parte executiva do cargo mesmo, sabe? Mais uma parte cada vez mais administrativa, sem largar a parte de criação, que isso eu faço questão de fazer, de criar os pratos, de criar o menu, mas cuidando da parte de implementar, de criar conceito, de criar ambientação, sabe? Uma coisa mais completa de restaurante. Não me baseando só no cardápio em si, mas de desenvolver desde o zero até o restaurante em si, desde do layout dele, do desenvolvimento geral dele, então assim, e depois da parte gerencial dele, de como está o menu que foi colocado, como está sendo a aceitação dele, o que o mercado está pedindo, o que está vindo de novidade da Europa para cá,
Então, a vantagem de você fazer alguma coisa fora do país é que você já toma já em conhecimento lá na fonte do que está vindo de novidade. Então, assim, você já consegue bolando ideias para você colocar para o seu restaurante que você está executando e tudo mais, uma coisa diferenciada. Se você fica só na cozinha preso, só executando pratos, você está trabalhando em outro nicho. Que é você ficar 30, 40, 50 anos como chefe de cozinha em si mesmo. Você fica ali na cozinha, colocando a doma e cozinhando diariamente. Eu não me vejo nesse processo mais daqui 10 anos, por exemplo. Mas o que te motiva hoje, no dia a dia seu? Criação. Criar coisas. O que eu posso deixar os restaurantes que eu trabalho hoje, que eu posso deixar ele melhor? Como eu posso melhorar? Como eu posso deixá-los mais próximos da gastronomia contemporânea atual? Você pega hoje como referência o primeiro chefe que você trabalhou junto lá no Fasano? Mas eu pego global. Eu pego o que a gastronomia global hoje pede. Então, o que está hoje? O que fomenta os chefes hoje? O que está em alta hoje na gastronomia mundial? O que faz um restaurante hoje de 3 estrelas Michelin trabalhar? É a parte de veganismo. É a parte de sustentabilidade. É a parte de carnes nobres, não sei das quantas. Então, todos esses conceitos mundiais, eu tento já buscar, porque, dentro dessa realidade hoje, o que eu consigo trazer para o meu dia a dia? O que eu consigo aproximar os restaurantes que eu trabalho dessa contemporaneidade do mundial, entendeu? De restaurantes. Tento fazer esse jogo. Porque como é a natureza desse trabalho? Como é normalmente feito? Acontece na Europa, fica na Europa esse trabalho, essas novidades ocolando por algum tempo, por alguns anos. Daí normalmente vem um ou outro colar, desce pro Brasil. Daí do Brasil fica lá nos centros principais. Depois de anos e anos vem pro interior. Normalmente é nessa escala que vinha fazendo. Por mais que da globalização e tudo mais. Então, a ideia, com o tempo, os chefes estão fazendo o quê? Estão pegando já direto as ideias e já tentando trazer para todos os restaurantes em si. Então, a minha ideia de trabalho hoje é exatamente essa. É aproximar o que eu posso dos restaurantes onde eu trabalho do que se fala sobre gastronomia hoje, do que se faz em gastronomia hoje. Hoje é muito, sustentabilidade é muito em alta, a parte de veganismo, de orgânico, tudo isso é muito em alta hoje. Então, o que a gente consegue no nosso dia a dia, dentro das nossas possibilidades, e implementando e mudando ou levando para a diretoria, por exemplo, esses conceitos? Porque também você não faz nada sozinho, então você precisa também, você tem superiores em si, então você tem que passar conceitos, então é todo esse processo. E tudo isso me motiva, porque isso me faz aprender todo dia um pouco mais. Então eu aprendo todo dia um pouco mais. Falei, a partir do momento que eu sentar em cima das minhas ideias ou ideologias, falar, não, aqui tá bom, já cheguei num ponto, daí eu acho que eu esmoreço como profissional, sabe? Eu acho que eu não vou ter não vou ser mais feliz, porque assim, que eu vou ver um limite. E toda vez que eu vejo um limite, alguma coisa, eu falo, nossa, já cheguei no máximo onde eu poderia chegar, eu quero uma coisa nova, eu quero uma motivação nova. Isso é muito do ser humano também, né? Mas tem gente que gosta, na verdade, do sossego, de falar assim, não, aqui já deu, tá bom o jeito que tá aqui, e manter. Sabe, fica só naquele pra pessoa, tá bom, mas ok. Mas a gente para pra pensar assim que o ser humano é motivado Sim, claro. Novos desafios, a sempre querer um pouquinho mais. E tudo bem também quando a pessoa não quer, mas a vida da gente, eu acho que a gente consegue transformar a vida das outras pessoas quando a gente tá fazendo aquilo que ama. Claro. E se propõe a fazer mais. Que negócio, eu posso falar por mim, enquanto eu estiver me desafiando, enquanto eu tiver com aquela pouquinha, falando, nossa, eu preciso agora descascar esse abacaxi aqui para resolver isso, vou criar um insight para resolver isso me motiva, isso me faz oxigenar minha cabeça sempre e criar coisas novas, ideias novas e ler coisas novas ou escutar gente diferente falando que eu nunca escutei ou ver conceitos diferentes, por isso que eu gosto muito. Eu vejo no meu trabalho que toda vez que eu vejo assim que eu tô entrando assim numa zona de conforto, por mais que eu estude todo dia, eu tento sempre fazer um projeto novo, eu tento me desafiar, porque eu acho que o conhecimento é tão vasto, a gente sabe tão pouco, e a hora que você não pode achar que você sabe uma coisa, porque daqui 30 dias aquilo já é obsoleto já. Cara, é muito complicado. E outra, meu maior carrasco e meu maior objetivo sempre sou eu. Eu sou, assim, eu sempre tenho que me vencer a cada dia. Então, assim,
quem é o meu principal adversário sou eu mesmo. Eu quero conseguir me superar a cada dia. Então, assim, eu não vejo ninguém ao meu redor, não vejo concorrência de nada. A minha concorrência sou eu mesmo. Fala, o meu carrasco sou eu mesmo, que antes eu tenho que correr, que eu tenho que fugir. É da minha mesmice, de aprender um pouco mais todo dia. Porque se eu hoje já tiver um pouquinho que seja melhor do que eu fui ontem, então eu tô feliz. Se eu achar que eu tô, nossa, eu sou muito crítico comigo, então você fala, nossa, você já tá muito obsoleto nisso que você tá fazendo, já tá na hora de você estudar de novo, tá na hora de você arejar suas ideias. Então, assim, eu sou muito, muito, muito baseado nisso. Então, quanto mais eu tô me desafiando, quanto mais eu tô concorrendo comigo, eu tô feliz, porque eu sei que eu tô no caminho que eu trilhei pra eu profissionalmente. Então, pra mim, é muito voltado nisso. As pessoas, na verdade, elas... A gente tá falando de glamour e tudo mais, muitas vezes elas correm, elas têm esse pensamento errado sobre, no caso, gastronomia. Entram 100 pessoas para fazer gastronomia normalmente numa faculdade, vai numa turma, e acabam 50, 40, 30 finalizando. Porque primeiro ela acha que ela vai chegar lá só para cozinhar. Vai chegar lá que é curso de culinária, que vai chegar lá só para aprender a mexer panela, fazer receitinha bonitinha. Dela vai lá aprender microbiologia dos alimentos, dela vai aprender parte gerencial, dela vai aprender RDC 216, que é as leis da Anvisa que rege a gastronomia. Dela vai aprender a falar, nossa, mas tem tudo isso, não é só cozinhar, não é só colocar um avental e, sabe? Daí a pessoa começa a ver que, peraí, calma, o glamour pode vir? Pode, mas se você trabalhar por causa do glamour, se entrar em qualquer coisa por causa do glamour que você acha que você vai ter, como a gente tava falando, é o cara que a criança começa a jogar futebol achando que vai ganhar como o Neymar ou como qualquer profissional. Pode conseguir, claro, tem que batalhar bastante, tem que ter o seu diferencial, mas não é todo mundo que chega lá, não é todo mundo que alcança esse patamar. E é a mesma coisa para todas as profissões. Você entrar numa profissão pensando que você vai ser glamouroso, você vai colocar uma doma lá, vou chamar você de chefe, você vai ter um chapelão gigante. Se você entrar por causa disso, eu acho muito, muito fraco. Porque no primeiro revés que você tomar da profissão, você vai desistir. Entendeu? A profissão é muito amor, você tem que gostar muito do que você faz, muita persistência. A primeira vez que eu entrei numa cozinha, eu lavava louça. Primeira vez que fui trabalhar profissionalmente, que eu ganhei um dinheiro para trabalhar, foi a primeira vez que eu lavava louça. Deu uma hamburgueria. Tive que até 2 horas da manhã lavando louça. Isso que eu ia te perguntar. Hoje, você é uma pessoa conhecida, faz o que ama, é bem remunerado para isso. Mas qual foi o preço que você pagou para chegar até aqui, né? Olha, muitos, na verdade, assim, porque na verdade eu falei, o foco sempre foi muito principal, sempre olhei o objetivo que eu queria, onde eu queria chegar. Então, para isso, não tive muitos feriados, não tive muitos réveillons, não tive muitos natais. Em hotéis mesmo, quando você trabalha em hotel, você tá lá 3 horas da manhã, você tinha que acordar para ir fazer café da manhã pro pessoal. Então eu não tinha muito lazer. Eu perdi muito lazer nesse sentido, de final de semana, de noite e tudo mais, por causa da outra profissão. A gastronomia é você servir, é hospitalidade pura, é você fazer seu melhor para fazer a noite da pessoa, o almoço da pessoa, seja lá que for, o melhor possível. Então, assim, é mais você doar do que você receber a gastronomia e a hospitalidade em si. Então é você abrir mão do seu conforto, do seu lazer, para você oferecer o lazer para a pessoa, uma experiência para a pessoa. Então, essa parte mesmo de lazer, de desfrutar muita coisa, eu abri mão conscientemente, não me arrependo em nada disso, porque foi uma escolha que eu fazia. Eu sabia, eu tinha essa noção completa de que se eu quisesse alcançar os meus objetivos, eu precisaria abrir mão desses confortos, desses detalhes. E eu acabei abrindo. Só que tem muitas pessoas que não abrem mão disso. Só que daí fala assim, até que ponto para você vale entrar numa profissão que a maioria das vezes você vai ter que trabalhar de final de semana. Então, assim, tem muito disso. Eu falo, entre o glamour, que as pessoas acham que e é 1% glamour e 99% ralação geral. Você sabe que eu comecei fotografando aqui em Avaré, numa festa aqui em Avaré, local, e eu ganhava super pouco. E quando eu entrei numa agência grande em São Paulo, que daí eu comecei a fotografar artistas, e depois eu comecei a fotografar Anzu em Itu. Cara, e
tipo, as pessoas viam, assim, tipo, sua rede social crescendo, você fala, não, todo mundo vendo aquilo ali, que legal, tá com o artista, tá ali na festa, e as pessoas não veem aonde você não está. Sim. E eu lembro de um Réveillon que eu fui fotografar. E, cara, tipo, tava todo mundo festando e você tá literalmente sozinho no meio, tipo, de milhares de pessoas. E pra chegar, né, onde que eu cheguei, eu paguei um preço muito grande. E eu acho que é isso que as pessoas têm que estar preparadas. Quanto mais alto que você vai subir, você tem que pagar um preço, você tem que abrir mão de muitas coisas. Mas por isso muita gente também se contenta muitas vezes com pouco, porque pra ela pagar o preço não vale a pena. Entendeu? Pra ela, só quer, né? Não, só tem a nós, né? Só tem, não, mas ok, é aquele negócio. Muitas pessoas não querem pagar o preço, então ela entende que se ela for dar um passo pra frente, ela vai ter que abdicar de muita coisa. E como ela não quer fazer isso, ela prefere ficar nesse chove no mole, nesse tá barco, okay, né? Pra ela tá ok. Só fica reclamando. Aquele tipo de fato, né? Que se você sabe onde você quer chegar e você tá pronto pra pagar esse preço ali, você vai chegar. A toda pessoa que quer realmente, de verdade, quer genuinamente chegar em algum ponto e ela tem foco para isso, ela vai chegar. Não importa o tempo, ela chega. Mas o problema é que a pessoa que vem pra procrastinar, pra falar não, pra ver mais os problemas, ver as barreiras, mas pensa bem, veja bem. A pessoa vai ficar o resto da vida murmurando e reclamando e não vai alcançar o objetivo. E o problema vai ser de todo mundo menos dela. O problema é da sociedade, o problema é de não sei quem, o problema é de todo mundo menos dela. Entendeu? Então, acho que se a pessoa se basear em ter foco, acho que o principal de tudo é foco. Você focar do que você quer da sua vida profissional, da sua vida pessoal também, porque não tem nem como você separar muito uma coisa da outra. Não tem muito como se separar. O profissional vai te levar e o pessoal vai colher ou não os louros disso. Não tem muito como você fugir disso. A pessoa ter esse foco e buscar de verdade fazer o seu melhor todo dia, porque também é muito disso, as pessoas às vezes querem fazer o melhor dela quando ela tiver com cargo de diretor, de não sei das não tem o momento certo. Tem um momento certinho, é todo dia. Você tem que fazer o seu melhor todo dia e toda hora. Não importa se você tá fazendo mal remunerado, tá fazendo de graça, que é outro erro também que acontece bastante. As pessoas no começo de carreira, que as pessoas quase não recebem, às vezes trabalham de graça mesmo para mostrar o trabalho, faz de qualquer jeito. Não estão ganhando bem mesmo. Só que sempre tem alguém vendo, sempre tem alguém ali observando. Então, assim, quando a pessoa ela entra ela entende isso, que ela tem que fazer o melhor que ela pode todo dia, independente da maneira que ela tá fazendo, se bem remunerado ou não, ou se ela tem muitas condições ou não, se ela fazendo o melhor dela, ela alcança isso para qualquer profissão. Só que ela tem que entender que para isso não vai ser uma coisa, não necessariamente vai ser uma coisa rápida. Pode ser também, mas não necessariamente ser uma coisa rápida. Normalmente não é, mas ela pode conseguir sim. Hoje em dia, a gente tá falando tanto de internet, essa globalização, a pessoa certa pode olhar para você no momento certo ali e dar um boom na sua vida, mas ela tem que estar pronta para isso, ela tem que estar pronta se não for rápido. Se não rápido, não desistir. Porque aí ela vai mostrar realmente se ela tem toda essa vontade e aptidão para chegar onde ela quer mesmo de verdade, que aí que você conhece se você realmente quer chegar onde você quer, onde você tá mirando, ou se é só mais um desejo superficial. Chefe Irã, vou encerrar por aqui nosso papo. Só tenho a agradecer. Imagina, eu que agradeço. Pela oportunidade de conhecer você compartilhar um pouco da sua história. Agora aqui em Avaré tem o Instituto Federal que tem gastronomia, acredito que muitas pessoas vão ouvir, vai ajudar muito dessa galera mais jovem a entender um pouco mais da profissão, vai ajudar eles a entender os percalços que eles vão passar. Então eu só quero agradecer por você vir aqui compartilhar um pouco da sua história. Deixa suas redes sociais. O meu Instagram é Chefe Irã Rodrigues. Pra mim foi um prazer aqui para conversar sobre gastronomia. Para mim é algo que eu adoro também, não vejo nem a hora passar.
Que espero que todo mundo não só assista, mas entenda que na gastronomia não tem certo e errado, não tem só glamour, não tem só perrengue, tudo vai de onde a pessoa quer, o que a pessoa quer, e isso eu acho que essa base, se a pessoa estiver muito consciente disso, ela chega aonde for, por mais difícil que possa parecer, mais longínquo que possa parecer onde o sonho dela chegar, a pessoa consegue chegar assim. Muito obrigado. Galera, para vocês que assistiram a gente até o finalzinho, lembra de se inscrever aqui no nosso canal. Os nossos programas estão disponíveis completos no YouTube, no Spotify, na Uncer TV, na do Vale TV e na TV Serrana. Agradecimento final muito especial ao HCred. E, gente, lembrem, do meu último recadinho, nosso canal tá chegando a 1.000 inscritos e compartilhem com seus amigos no WhatsApp, grupo da família. E o convite final, sigam o meu perfil também, o Bruno Loureiro. Gente, até o próximo episódio e valeu e falou. Falou.